Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos à segunda parte da nossa aula, que é movimento retilíneo, né? Então, até então, nós vimos vetores, né, que deram a base para a gente começar a entender o movimento mais simples na física, que é o movimento retilíneo. Né? O movimento retilíneo, como a gente já viu, é aquele movimento em que a trajetória é uma linha reta, né? Essa linha pode ser horizontal, vertical, inclinada, mas ela deve ser uma linha reta, ou seja, os movimentos circulares de qualquer tipo estão excluídos do movimento retilíneo, ok? Bom, vamos resolver o primeiro exercício dos slides que foram passados para vocês, né? Esse exercício nos diz o seguinte: depois de dirigir uma van em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Então aqui nós temos um primeiro trecho, né, da origem até onde a van fica sem gasolina, né? Nesse primeiro trecho, então nós nos deslocamos, né? Lembrando que deslocamento, se é um deslocamento horizontal, a gente vai chamar de ΔX, né? Então meu ΔX1, já que é no meu primeiro trecho, foi 8,4 quilômetros. E o exercício me diz que nesse trajeto, né, até a van ficar sem gasolina, nós estávamos com uma velocidade média de 70 km por hora. Continuando. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 km ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina mais próximo. Então aqui nós temos um segundo momento do nosso movimento. Nesse segundo momento, nós caminhamos 2 km, de 8,4 km nós vamos a 10,4 km, então o meu deslocamento nesse segundo momento é de 2 km, e aqui ele não me dá a velocidade média nesse trecho, mas ele me dá o intervalo de tempo que eu levo para percorrer esses 2 km a pé, que foi de 30 minutos. 30 minutos, meia hora. Por que eu transformei em hora aqui? Porque nós estamos trabalhando numa unidade de medida que não é do sistema internacional, né? A gente está usando a unidade de velocidade de quilômetros por hora, né? Então, meu deslocamento vai ser em quilômetros, a minha velocidade vai ser em quilômetros por hora, então o meu intervalo de tempo deve ser em horas, né? E daí na letra A, o exercício me pergunta o seguinte: qual é o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto de gasolina? Então na letra A eu quero saber qual é o meu ΔX total. Para isso, o que eu preciso para calcular um ΔX total? Eu preciso saber... Só um pouquinho. Tá. Para eu saber qual é o meu deslocamento total, eu preciso somar os deslocamentos da primeira parte do trajeto, enquanto eu ainda estava de van, e da segunda parte do trajeto, que foi feita a pé. Então, nós sabemos que da origem até a van foram 8,4 quilômetros, meu ΔX1, e da van até o posto foram mais 2 quilômetros. Então, o meu ΔX total nada mais é do que o ΔX da primeira parte do trajeto mais o ΔX da segunda parte do trajeto. 8,4 quilômetros da primeira parte do trajeto mais 2 quilômetros da segunda parte do trajeto. Então, o meu ΔX total, ou seja, o deslocamento total da origem até o posto de gasolina, é de 10,4 quilômetros.
Facinho demais essa letra A, hein? Continuando, na letra B, o exercício nos pede o seguinte: qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega ao posto? Então, eu quero saber aqui na letra B qual é o meu ΔT total. Da segunda parte, a gente já sabe, né? O exercício me disse que para ir da van sem gasolina até o posto, foram percorridos 2 km em 30 minutos, né? Que a gente já transformou aqui para horas. Mas do primeiro trajeto, da primeira parte do trajeto, que foram percorridos os 8,4 km a 70 km por hora, nós não sabemos quanto tempo isso levou, né? Então, da mesma forma que nós calculamos o ΔX total como sendo o deslocamento percorrido na parte 1 mais o deslocamento percorrido na parte 2, o ΔT total também vai ser o tempo decorrido na parte 1 mais o tempo decorrido na parte 2. Então, vamos determinar o tempo percorrido aqui na parte 1, ok? Vou apagar a letra A daqui para a gente poder resolver aqui embaixo. Bom, como que eu faço isso, professora? Como que eu acho o tempo? Muito fácil, né? Nós sabemos que para eu calcular a velocidade média, eu preciso relacionar a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. A velocidade média no trecho 1 é igual ao deslocamento no trecho 1 dividido pelo intervalo de tempo gasto para percorrer esse trecho 1 a essa velocidade 1. Então, o que a gente vai fazer aqui é isolar o ΔT. Então, ΔT1 vai ser ΔT passa para lá multiplicando e a velocidade passa para cá dividindo. ΔX1 sobre velocidade média 1. E daí a gente substitui os valores que a gente já conhece, né? ΔX1, 8,4 quilômetros e a velocidade média 1, 70 quilômetros por hora. Isso aqui vai me dar o intervalo de tempo, se eu não me engano, de 0,62. Deixa eu pegar a respostinha aqui. 0,12, desculpa. Então, nós temos 0,12. E a unidade aqui, se eu tenho quilômetros dividido por quilômetros por hora, só me resta a unidade de horas. Vamos fazer um parênteses aqui rapidinho, só para a gente entender como que a minha unidade aqui ficou hora, né? Vamos fazer uma análise dimensional rapidinho aqui, tá? Então, aqui em cima eu tenho a unidade de quilômetro, certo? E aqui embaixo a unidade de velocidade, que é quilômetro por hora nesse exercício, né? Lembrando que no sistema internacional nós teríamos metro para o deslocamento e metros por segundo para a velocidade. Como que eu resolvo isso aqui? Divisão de fração. Como que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira, quilômetro sobre 1, né? Se não aparece nada, é porque nós temos 1. E multiplico pelo inverso da segunda. Então, se eu tinha quilômetros por hora, fica hora por quilômetro. Faço uma simplificação e sobra a unidade de hora, ok? Para qualquer grandeza física que vocês não souberem qual é a unidade, vocês podem fazer essa análise dimensional dessa forma, né? E trabalhando com as unidades das grandezas que vocês têm para determinar qual é a unidade da grandeza que vocês querem descobrir, ok? Bom, vamos determinar então, né? Vamos responder a letra B aqui do nosso exercício. A letra B, então, tinha me pedido qual é
o intervalo de tempo total, né? Ou seja, quanto tempo gastou-se para ir da origem até o posto. Então, nós já sabíamos que da van até o posto tinha decorrido 0,5 horas, né? Meia hora. E nós acabamos de determinar que no primeiro trecho foram percorridos 8,4 quilômetros a 70 km por hora, ou seja, 0,12 horas para se percorrer esses 8,4 quilômetros. E aí a gente consegue resolver a letra B. O intervalo de tempo total é o intervalo de tempo no trecho 1, que nós acabamos de calcular, 0,12 horas, mais o intervalo de tempo do trecho 2, 0,5 horas. Então, nós temos aqui que o intervalo de tempo total é de 0,12 mais 0,5, 0,62 horas. Ok? Tranquilo? Bom, letra C. Qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina? Determine a solução numérica e graficamente. Bom, vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui, tá bom? Vou só colocar aqui que esse aqui, né, os 10,4 foi o nosso deslocamento total. E vou deixar aqui do lado que nós acabamos de calcular que o ΔT total foi 0,62 horas. Vou deixar aqui porque são os valores que a gente vai precisar trabalhar agora para calcular a velocidade média total. Eu já vou apagar também esses primeiros dados aqui, que são os dados no próprio exercício, ok? Só para a gente liberar um espacinho de 4. Vamos lá. Então, na letra C, o exercício está me pedindo a velocidade média total, né? Ou seja, qual foi a média das velocidades que fizemos da origem até o posto. Né? Sempre que eu for calcular a velocidade média total, lembrando que a equação de velocidade média, nós acabamos de ver, é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Se eu quero a velocidade média total, aqui eu vou ter um deslocamento total sobre o intervalo de tempo total. Por isso que eu deixei eles anotados aqui no cantinho para a gente utilizar. Então, substituindo esses valores, o meu deslocamento total foi de 0 até 10,4 km, né? 8,4 km de carro e mais 2 km a pé. Então, eu tenho 10,4 km. E o intervalo de tempo total, aqui foram gastos 0,12 horas, foram gastas, né, já que são horas, 0,12 horas no primeiro trajeto e mais 0,5 horas no segundo trajeto, que nós vimos que totalizou esse 0,62 horas. Sendo assim, encontramos uma velocidade média total, deixa eu achar aqui, de 16,8 km por hora. Ok? Facinho demais, né? Facinho demais. Bom, essa é a primeira parte da letra C. Por quê? O exercício nos pede uma resolução algébrica, né? Mas também nos pede uma resolução gráfica. Nossa, professora, não sei fazer gráfico. Tranquilo, vamos lá, vamos devagar. Primeira coisa, se a gente quer determinar velocidade média, a gente precisa traçar um gráfico de posição em função do tempo. O que significa isso? Isso quer dizer que o meu gráfico
vai ter que ser no eixo vertical, né? Nós teremos a posição, que neste caso aqui está dada em quilômetros. E no nosso eixinho horizontal, nós temos o tempo. Sempre que nós tivermos um gráfico de posição em função do tempo, a inclinação da reta que nós encontrarmos nesse gráfico vai ser a velocidade média desse trajeto, ok? Então vamos lá, vamos montar os 3 trajetos, né? O trajeto da origem até a van, o trajeto da van até o posto, né? E o trajeto total da origem até o posto. Isso quer dizer que nós vamos encontrar 3 retas diferentes. Então vamos lá, aqui é a nossa origem, né? Deixa eu só dividir o eixo dos tempos aqui. Rapidinho. Aqui vai ser mais ou menos o nosso 0,12, o nosso 0,5 e mais ou menos aqui o nosso 0,62, né? Tempo do primeiro trajeto, do segundo trajeto e o tempo total percorrido. Aí, vamos definir aqui. Só para a gente não ficar muito fora de escala, assim, né? Definir alguma coisa mais ou menos parecida aqui. 2, 4, 6, 8,4 e aqui mais ou menos 10,4, né? Então vamos lá. Nós fomos, primeiro, né? Vamos fazer a primeira parte do nosso movimento. Nós fomos da origem até o ponto em que a van ficou sem gasolina. Esse ponto é o ponto 8,4 quilômetros. E isso ocorreu em 0,12 horas. Certo? Então, nós temos aqui... Nós temos o nosso primeiro vetor velocidade, né? Velocidade média, né? Aqui é a velocidade média no trecho 1. Certo? Depois, nós percorremos 2 quilômetros e levamos meia hora para isso. Então, eu fui de 8,4 até 10,4 e levei mais 0,5 horas para isso. Então, eu consigo formar um outro vetor velocidade média aqui, né? Agora para o trajeto 2. Então, percebam, se eu acabei de dizer que o vetor velocidade, né, ou a velocidade média de um movimento pode ser definida pela inclinação da reta, né, em um gráfico de x por t, percebam a diferença nas velocidades. Aqui, no primeiro trecho, eu tenho uma reta bem inclinada, né? Um ângulo aqui, ó, entre o eixo x e o vetor, bem grande, né? De mais aqui de, sei lá, 70 graus por aí. Então, nós temos uma reta bem inclinada, isso me diz que a velocidade nesse trecho é bem alta. Enquanto que, para esse segundo vetorzinho velocidade média, eu tenho um ângulo muito pequenininho, né? Se eu continuar traçando, se eu fizer uma projeção do eixo x aqui, ó, olha o tamanho do meu ângulo, olha o tamanho que ele era aqui. Né? Então, a inclinação dessa minha segunda reta aqui, da velocidade média no segundo trecho, é muito pequenininha. Isso quer dizer que a velocidade média no segundo trecho também é muito pequena, né? E daí, vamos fazer agora de fato o que o exercício nos pediu. Determinar a velocidade média total graficamente, né? A velocidade média total, deixei guardando meus canetões aqui, senão
me perco. A velocidade média total vai ser aquela que relaciona o deslocamento total com o tempo total do meu percurso. Ou seja, eu vou da origem até o final do movimento. Então, eu vou ter uma reta aqui, ó. Aqui é a minha velocidade média total. Né? Como que eu calculo? Olha aqui, o meu deslocamento, que foi de 0 até 10,4, aqui é de total, tá? 10,4 quilômetros, e o meu tempo, que foi de 0 até 0,62. Então, o meu tempo total, 0,62 horas. 10,4 dividido por 0,62, nós caímos nesse resultado aqui que nós acabamos de fazer, né? Então, aqui a minha velocidade média total nada mais é do que a variação em y sobre a minha variação no eixo t. E chegamos graficamente ou algebricamente que a velocidade média total nesse percurso, ou seja, da origem até o posto, foi de 16,8 km. Ok? E vamos, enfim, para a última parte do nosso exercício. Ok? Vamos apagar isso aqui, que a última parte é um pouquinho diferente do que nós vimos até agora. Até então, nós estávamos falando de velocidade média. Quando a gente fala de velocidade média, nós estamos preocupados com o deslocamento de um corpo em um certo intervalo de tempo. E para isso, para calcular a velocidade média, a gente precisa lembrar que o deslocamento não me diz nada sobre a trajetória. O que isso quer dizer? Que o deslocamento depende única e exclusivamente do meu ponto de partida e do meu ponto de chegada. Nesse caso, no primeiro trajeto, meu ponto de partida foi a origem, 0, e o meu ponto de chegada foi os 8,4 quilômetros em que a van ficou sem gasolina. No segundo trajeto, o meu deslocamento de 2 quilômetros foi do ponto em que a van ficou sem gasolina até o posto. Agora, na letra D, o exercício nos faz um questionamento um pouquinho diferente. Ele nos diz assim: suponha que para encher o galão de gasolina, pagar e caminhar de volta para a van, você leve 45 minutos. Então, nós temos um terceiro trecho. Qual é o terceiro trecho? Do posto até a van. Então, aqui, ó, nós estávamos caminhando da esquerda para a direita. O segundo trajeto, continuamos da esquerda para a direita, mas o terceiro trajeto nós caminhamos no sentido contrário, agora é da direita para a esquerda. Nesse terceiro trajeto, então, nós continuamos caminhando 2 quilômetros, se da van até o posto foram 2 quilômetros, do posto até de volta para a van foram outros 2 quilômetros. Então, o meu deslocamento aqui, nessa terceira parte, foi de 2 quilômetros. E o tempo que eu gastei para isso foi de 45 minutos. Ai, meu Deus, e agora? Tá em minutos, eu tenho que passar para horas. Vamos fazer um asterisco aqui, só para a gente determinar como passar de minutos para horas? Vamos lá. Regrinha de 3 simples. Se uma hora possui 60 minutos, 45 minutos corresponderá a x horas. Faço a multiplicação cruzada e chego que x é igual a 45 sobre 60.
45 vezes 1, x vezes 60. Então, seria 60x igual a 45, 45 sobre 60. Isso aqui me dá 0,75 horas. Certo? Tranquilo? Beleza. Então, eu já sei que isso aqui equivale a 0,75 horas. Isso aqui pode ser usado para vocês transformarem tanto de minutos para hora, quanto de horas para minutos ou para segundos, enfim, vocês só mudam as relações nas regras de 3, ok? Tranquilíssimo. Bom, então nós gastamos mais 45 minutos e andamos mais 2 quilômetros. Aí o exercício nos pede o seguinte: qual a sua velocidade escalar média do início da viagem até o momento em que chega de volta ao lugar onde você deixou a van? Então eu quero saber agora qual a minha velocidade escalar média. Não estamos mais falando de velocidade média. A velocidade média, nós acabamos de ver, depende do deslocamento, né, em função de um intervalo de tempo, ΔX sobre ΔT. Enquanto isso, o exercício está me pedindo a velocidade escalar média, que a gente costuma chamar de S médio. Professora do céu, como é que eu calculo isso? Simples, simples, simples. Enquanto a velocidade média depende do deslocamento, a velocidade escalar média depende da distância total percorrida. Distância total percorrida. Também sobre um certo intervalo de tempo total. Então, aqui nós vamos ter os 8,4 quilômetros da primeira parte, mais os 2 quilômetros da ida até o posto, mais os 2 quilômetros da volta até o posto. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo da primeira parte, 0,12, mais o intervalo de tempo da segunda parte, 0,5, mais o intervalo de tempo da volta do posto até a van, 0,75. Isso aqui então me dá uma velocidade escalar média de 9,1 km por hora. Ok? Então, por hoje é isso. Bons estudos!